Olá pessoal, muito boa tarde. Estamos aqui em mais uma live do jornal DR1. Sejam muito bem-vindos. E hoje a gente vai entrevistar o casal Suzane Fernandes, ela de 36 anos, e o Antônio Carlos, ele de 38. Eles são pais, né? São moradores do Vigário Geral aqui no Rio e são pais do pequeno Gabriel de 1 ano. O Gabriel que sofre aí ele foi diagnosticado com a AME, que é a atrofia muscular espinhal, que é uma doença degenerativa que acaba afetando os músculos, né? A AME é uma doença considerada rara, ela afeta aí um a cada 10 mil bebês nascidos vivos em todo o mundo. A doença ela é genética, ela acaba causando a morte, né, de células do sistema nervoso que são responsáveis pelo movimento, pelos músculos, e com o tempo a doença, os pacientes, né, se não tratados adequadamente, os pacientes perdem os movimentos e não conseguem, por exemplo, engolir alimentos ou até mesmo respirar sozinhos. Esse é o caso do pequeno Gabriel, e ele tem 1 ano e ele precisa de um medicamento que custa 12 milhões de reais, é isso mesmo, 12 milhões de reais. Ele tem 1 ano e a família está numa corrida contra o tempo, porque o remédio só tem eficácia se for administrado até os 2 anos de idade. Então é uma luta, está sendo uma luta diária para os pais do Gabriel, que a gente vai entrevistar hoje. Eles vão falar dessa luta, eles inclusive até entraram na justiça, né, para tentar obter esse medicamento, para que a União forneça esse medicamento. Vamos falar a partir de agora com eles sobre toda essa luta aí para tentar salvar a vida do filho Gabriel. Olá, muito boa tarde. Olá, Alan, boa tarde. Tudo bom, Suzane e Antônio? Como é que vocês estão? Na medida do possível, né? Estamos bem, sim, graças a Deus. Entendi. Eu estava falando aqui com o pessoal já sobre essa doença, né, que foi diagnosticada no Gabriel. É uma doença rara, que afeta hoje no Brasil cerca de 8 mil crianças, 8 mil pessoas diagnosticadas com a AME, né? E aí eu queria saber de vocês estão numa luta aí tremenda, inclusive correndo contra o tempo, né? Porque esse medicamento que é exportado, né? Que é fabricado lá no exterior, ele precisa ser administrado até os 2 anos de idade. Como é que está sendo essa luta diária para vocês, para tentar salvar a vida aí do Gabriel? Alan, tem sido muito difícil. É uma luta que a gente, assim, não deseja a ninguém. A gente nunca imaginou na nossa vida que um dia nós passaríamos por tudo isso, né? É muito difícil, a gente dorme e acorda. Na realidade, a gente não consegue dormir, né? A gente finge que dorme, mas todos os dias a gente dorme e acorda pensando, né, nesse dia, quando que a gente vai conseguir levantar essa quantia, que 12 milhões, de fato, para o ser humano pode ser algo impossível, né? Mas para Deus nada é impossível. Mas a gente continua na luta, continua persistindo, continua indo para as ruas com a nossa campanha, mas realmente tem sido muito difícil. É uma batalha muito árdua, mas não é impossível. A gente sabe que não é impossível, que a gente é capaz de chegar, sim, a esse valor, como tantas outras famílias já chegaram. E a gente está nessa luta aí, diária, insistindo, mas a gente acredita que a gente vai conseguir, com o apoio, né, de toda a sociedade, de todos os colaboradores, de todos os voluntários. A gente acredita muito que a gente vai conseguir. É importante destacar que esse medicamento tem um nome meio difícil de falar, Zolgensma, né? Zolgensma. Isso, isso. Ele não é disponibilizado pelo SUS, então isso aí complica bastante a vida de muitas pessoas, de muitos pacientes que precisam desse medicamento. E é importante lembrar que os pais do Gabriel, aqui a Suzane e o Antônio, estão falando com a gente, também estão fazendo uma vaquinha na internet, daqui a pouco a gente vai divulgar para você. Você pode, claro, ajudar também o Gabriel, os pais do Gabriel, nessa luta. Eu queria perguntar para vocês, começar primeiro continuar aí com a Suzane. Suzane, a sua gestação ela foi bem tranquila, não é?
eu já estava aqui, na própria vaquinha, quando você entra lá na internet, você tem a história do Gabriel, né, desde a gestação, e Isso. como eu estava lendo lá, foi bem tranquila, e os primeiros dias de vida dele também, né? Eu queria que vocês falassem assim, como é que foi para vocês a gestação e os primeiros dias de vida do Gabriel? Então, foi tudo um paraíso, Alan. Foi tudo um paraíso. Foi assim uma gravidez que eu digo que foi a gravidez dos sonhos, né? Eu trabalhava numa empresa durante 4 anos e eu trabalhei até o antepenúltimo dia da minha gestação. Então, o Gabriel nasceu no domingo, eu trabalhei até a sexta-feira. E assim, eu sentia o que era normal, né? Para uma gestante, cansaço, dores nas pernas, mas enjoo, mal-estar, náuseas, nada disso eu sentia. Até é engraçado que o meu antigo patrão, né? Ele vivia brincando comigo. Ele falava, nossa, Suzane, tem que dar umas aulas para gestantes porque eu não era de faltar ao trabalho, eu não me ausentava, eu fazia os exames que eu tinha que fazer, normais, e depois eu retomava o trabalho. Então foi uma gestação muito tranquila. O Gabriel ele foi muito planejado também. O Gabriel ele não veio de um dia para o outro, ele foi planejado durante 12 anos. Então o Gabriel ele foi muito querido, ele foi muito programado, ele foi muito amado. E aí, o Gabriel nasceu no dia 9 de fevereiro de 2020. O parto foi excelente, foi um parto cesáreo, mas foi excelente. Não tive nenhum tipo de complicação. E ele nasceu, os primeiros meses foram tranquilos. O Gabriel era molinho, mas no nosso ponto de vista, esse molinho do Gabriel fazia parte mesmo do comportamento dele, porque nós éramos marinheiros de primeira viagem. Então, todo o comportamento que ele tinha, no nosso entendimento, era tudo normal, né? Não fugia do normal. Até que no 6º mês, né? A gente foi levar o Gabriel ao pediatra e aí nós recebemos o comunicado que o Gabriel ele não estava com o comportamento esperado para a idade dele, 6 meses de vida. E aí começou a nossa luta, a partir de então. Posso falar Ele da não nossa conseguia. luta? Pode sim. Ele não conseguia ficar assim, em pezinho, né? Mesmo no colo. É E, isso? então, com 6 meses, nós levamos o Gabriel ao pediatra. Ele era atendido pelo pediatra desde quando nasceu. E aí, quando chegou no 6º mês, o pediatra colocou o Gabriel sobre a mesa para poder examiná-lo. E aí, o Gabriel, ele caiu, ele tombou. A cabecinha caiu, o corpinho tombou. E aí, o pediatra, ele já estranhou o comportamento do Gabriel. Por ele ter 6 meses, era para o Gabriel estar mais rígido, mais durinho, não tão hipotônico. E aí o pediatra levantou essa questão. Ele falou, mãe, pai, o Gabriel ele não está da forma como era para estar, da idade que o Gabriel, no caso, na época tinha, mas vamos aguardar mais um mês, porque cada criança tem o seu tempo, cada criança tem o seu ritmo, tem o seu desenvolvimento. Vamos esperar mais um mês, porque de repente daqui a um mês deu uma alavancada no desenvolvimento do Gabriel e não seja nada. E aí a gente já saiu já super aflitos, né? Naquela expectativa, naquela angústia. Será que tá tudo bem? Será que não tá tudo bem? E aí eu comecei a observar comportamentos de filhos, de amigas minhas, que os filhos nasceram na mesma época do Gabriel. E aí eu comecei a perceber que realmente tinha alguma coisa de estranho. Né? O pediatra, na época, até levantou uma questão pra gente, que até hoje eu não esqueço. Que o pediatra falou assim, Suzane, cuidado que a partir de agora você não pode se desligar com o Gabriel em cima da cama, porque ele pode virar e cair da cama a qualquer momento. Sendo que eu observava o Gabriel e o Gabriel não fazia esse tipo de movimento. Né? O Gabriel não era de rolar e cair da cama. Então eu estranhava. Falei, o Gabriel ele já está na época de virar e cair, mas não. Aonde a gente deixava o Gabriel, lá ele ficava. Então eu comecei a observar, mas a gente, dentro da gente, naquela esperança de não ser nada demais. E aí foi quando chegou no 7º mês, e aí o Gabriel teve o mesmo comportamento lá na sala do pediatra. E aí foi quando o pediatra falou, realmente, mãe e pai, eu vou ter que encaminhar o Gabriel para o neuropediatra, talvez não seja nada demais, talvez seja um pequeno atraso no desenvolvimento do Gabriel, mas por precaução, né, por ele ser médico, ele preferiu nos encaminhar para o neuropediatra. E aí foi quando começou, né? A gente levou o Gabriel no neuropediatra, ele passou uma série de exames, exame de sangue, ressonância magnética do crânio, passou a fisioterapia, passou também testes de genética.
Fizemos o exame de sangue, algumas alterações ocorreram, aí ele encaminhou a gente para o nutrólogo. Aí fomos diretamente ao nutrólogo para fazer todo esse encaminhamento com o Gabriel, esse tratamento. Fizemos a ressonância magnética do crânio, que era o que mais nos temia, o que mais nos dava medo era essa ressonância. No dia nós até choramos bastante, porque a gente estava muito aflito de dar algum tipo de problema, né, na cabecinha do nosso filho. Mas graças a Deus não acusou nada nesse exame. A fisioterapia nós já iniciamos de imediato também. E o teste de genética, que até aí a gente não sabia para que servia esse teste de genética, que doença ia ser detectada nesse teste de genética. E aí nós recebemos o diagnóstico, né, no dia 26 de outubro. No dia 26 de outubro, o resultado saiu, e no dia 27 de outubro, o resultado foi encaminhado para o nosso e-mail. E aí, informando como positivo para atrofia muscular espinhal. AMI, né, no lado vem formando o AMI. Aí a gente começou a se questionar, mas AMI, o que é AMI? Foi quando Vocês não tinham ouvido falar ainda da doença, né? Não tínhamos ouvido falar nessa doença. Aí a nossa esperança era que essa doença, de repente, com um medicamento, ou algum tipo de tratamento de fisioterapia, resolvesse nos estalar de dedos. Mas como quando a gente começou a se aprofundar no tema, no assunto, a gente viu que não era nada disso. Era algo mais sério do que a gente imaginava. E para você, Antônio, como foi assim receber esse diagnóstico? Ela, sabe quando você tem um sonho e ele desmorona? Foi mais ou menos assim que aconteceu, né? A nossa vida, uma vida totalmente planejada, como a minha esposa falou, e esse sonho se tornou um pesadelo, né? Que a gente vive hoje um pesadelo. Uma corrida contra o tempo, né? A gente luta todos os dias pela vida do nosso filho, né? Não é uma situação fácil. Os dias são extremamente cansativos, né? Porque a gente tenta fazer as coisas, né? E algumas vezes dá certo e outras não dão certo. Só que a gente precisa juntar um dinheiro que efetivamente é muito difícil, né? E a gente sabe que sem a ajuda das pessoas, né, a gente não vai conseguir sozinhos, né? Por isso que a gente pede muita ajuda. A gente faz as nossas ações, mas é um sonho que parece que realmente foi despedaçado. Essa é a nossa sensação que a gente sente. Entendi. E aí vocês passaram então a pesquisar mais sobre essa doença, não é isso? Isso mesmo. E aí vocês foram em busca de especialistas? Como foi a partir do diagnóstico? O neuropediatra, ele que iniciou, né, a nos orientar, a mostrar os caminhos, né, o norte, porque quando a gente recebeu o diagnóstico, a gente ficou desnorteado, sem chão. A gente ficou sem norte. A gente entende que é uma situação bem difícil, né, para a mãe, para o pai, receber um diagnóstico desse e, sobretudo, nessas circunstâncias, né, de toda essa dificuldade para conseguir um tratamento. Isso, porque quando a gente começou a pesquisar mais a fundo essa doença, e o que foi mais assim, impactante para a gente foi o valor da medicação, 12 milhões de reais, e a palavra sem cura, né? Uma doença sem cura. Uma doença que degenerativa, uma doença onde os neurônios morrem todos os dias, e aqueles neurônios que morrem é irreversível. Então, foi muito difícil para a gente aceitar, né? E uma doença genética que foi para a gente, assim, algo que a gente até hoje não entende, porque é uma doença genética e nenhum membro da nossa família, até onde a gente sabe, tem essa doença, né? Então, é muito difícil a gente entender o porquê. Foram tantos anos de planejamento, de programação. E por que logo com a gente, né? A gente se questionou muito isso.
por que comigo e com o meu marido? Mas a gente, tudo na vida tem porquê, né, Alan? Tem, para Deus, tudo na vida tem um propósito. Hoje a gente não entende o motivo, o porquê disso, mas lá na frente a gente vai saber. Uma coisa a gente tem certeza, né, meu amor? O Gabriel, ele tem transformado vidas. Ele tem unido pessoas, ele tem deixado pessoas mais sensibilizadas, com o coração mais aberto, estão amando mais o próximo. Então, algo de bom a gente tem que tirar de tudo isso, né? E a gente tem recebido muito apoio, Alan, muito apoio. Pessoas que a gente nunca viu na nossa vida, pessoas que a gente nunca imaginou que fosse vir um dia. E assim, estão nos acolhendo de uma forma como se fosse um parente nosso. Como se o Gabriel fosse filho deles. Entende? Então, está sendo muito difícil, está tendo que passar por tudo isso. E porque a gente tem tempo, né? Não é algo que o Gabriel pode receber essa medicação daqui a 3, 4, 5 anos. Não, é para até fevereiro do ano que vem. Então, nosso tempo é muito curto. Então, é muita angústia, é muita aflição. É o dinheiro que não cai na conta como a gente gostaria, na velocidade que a gente gostaria. E aí a nossa aflição aumenta cada vez mais. Então, é muito difícil, é muito difícil. Entendi. Eu queria que vocês falassem agora sobre como é a vida do Gabriel, né, com essa doença. Eu sei que ele passa por sessões diárias, né, de fisioterapia, e aí a fisioterapia motora e a fisioterapia respiratória. Né? Muita gente não sabe, mas a gente precisa de músculos para respirar, para deglutir os alimentos, né? Para engolir os alimentos. Isso. E a gente sabe que com o avançar dessa doença, todos esses músculos eles ficam comprometidos. Os pacientes não conseguem mais respirar sozinhos, os pacientes não conseguem mais se alimentar sozinhos. Exatamente. Como é a vida hoje do Gabriel? Ele passa por sessões diárias de fisioterapia. A gente está vendo uma foto aí dele atrás de vocês, né? Ele usa esse aparelhinho para respirar, que é uma ventilação mecânica não invasiva. Isso. Mas como é o dia a dia do Gabriel com essa doença? Então, o dia a dia do Gabriel hoje, ele assiste desenho, ele brinca, sendo que assim, ele não fica em pé. Se você coloca o Gabriel em pé, as dobrinhas, né, dobram. Nem sentado Sentado sem apoio, ele também não consegue ficar. Se você colocar um travesseirinho, ele tem até uma poltroninha que ele sempre fica nessa poltroninha, que é a poltroninha do Minions. Então, nessa poltroninha ele consegue ficar porque tem apoios, né, atrás e nas laterais. Mas se você colocar ele sem apoio nenhum, ele cai, ele não fica. Ele também não faz nenhum tipo de brincadeira de pular, porque ele também não consegue pular. Se você colocar ele de bruços, isso é muito desconfortável para ele. E levantar a cabecinha de bruços ele também não consegue. Mas ele faz os tratamentos diariamente de fisioterapia, que é a fisioterapia motora e respiratória. Porque essa doença impacta tanto na parte motora, dos músculos, do movimento, como na parte respiratória, que é o pulmão, que também não deixa de ser um músculo. Então, impacta tanto nessas duas partes do corpinho dele. Então, a fisioterapia são voltadas tanto para a parte motora como a parte respiratória. E essa fisioterapia é de segunda a sexta-feira. De segunda a sexta-feira sempre tem a fisioterapia, porque é uma forma de estimular os movimentos dele e fazer com que os músculos dele não atrofiem. Estejam sempre em movimento, em constante movimento. Então, temos a fisioterapia, temos a fono também. A fono que estimula essa questão da deglutição, da boquinha, do beber, do comer. Até no início, antes de nós começarmos a fono, ele bebia água em um copinho que ele não conseguia controlar a quantidade de água que entrava na boquinha dele. Ele não sugava. A água mesmo já entrava na boquinha sem ele fazer esse controle. Então, ele se engasgava, a água acabava vazando da boquinha dele, porque ele não conseguia fazer esse controle. E quando a fono entrou na nossa vida, na vida do Gabriel, foi a primeira orientação que ela nos deu. Tem que mudar esse copinho do Gabriel, esse copinho não está certo. Tem que ser um copinho, tipo aqueles biquinhos de mamadeira, que é criança que suga. Entra a quantidade de água, mas a criança controlando a quantidade que entra. Aí a parte de entrada já não se engasgou mais no momento de beber. E na alimentação, ela também dá várias orientações no modo de alimentar. Então, tem toda essa orientação.
E também tem a terapia ocupacional, né? Terapia ocupacional que orienta o Gabriel a pintar, a mexer com pecinhas miúdas, a pegar o carocinho, feijãozinho com as pontinhas dos dedos. São movimentos mais finos. Então, tem todo esse tratamento todos os dias. Então, é fisioterapia de segunda a sexta, é fono 3 vezes na semana, segundas, quartas e sextas, é terapia ocupacional 4 vezes na semana, segunda, terça, quarta e quinta. Fora a aparelhagem, que o Gabriel também faz uso, né? Ele faz uso do VNI, como você mesmo mencionou, que é a ventilação não invasiva. Esse aparelho ele utiliza nos momentos de sono. Então, ele passa a noite inteira com esse aparelho. No início foi muito difícil ele se adaptar com esse aparelho, porque realmente, de fato, é algo desconfortável, mas é algo que faz muito bem à saúde dele. Porque a criança tem esse problema, desgasta muito no ato de respirar. Contanto que antes dele utilizar esse aparelho, Alan, ele suava muito na hora de dormir, ele suava muito na hora de comer, porque são os momentos que a criança acaba forçando muito a respiração. E depois que nós inserimos esse aparelhinho no Gabriel, você percebe nitidamente que ele já não sua tanto, ele já não força tanto a respiração. Então, tanto na hora de dormir, em alguns momentos do dia, mesmo ele assistindo um desenho, é interessante que ele também faça uso desse aparelho. Se ele tirar um cochilinho à tarde, é interessante também que ele faça uso do aparelho, porque ajuda, expande, né, essa cânula pulmonar, ele consegue respirar, desgasta ele muito menos. Então, tem o VNI, tem o oxímetro, um aparelhinho que se coloca na pontinha do dedo do Gabriel, que ele tem que fazer uso desse oxímetro toda noite. Então, ele tem que passar a noite inteira com esse oxímetro, porque avalia a saturação do Gabriel, avalia também a oxigenação, os batimentos cardíacos. Também ele usa a órtese, que é tipo uma botinha que se coloca no pezinho dele. Então, todas as terapias ele tem que usar. No momento do sono, ele também usa essa órtese, que é para evitar que o pezinho fique tortinho, fique na posição correta. Tem o aparelho de tosse também, né? Tem um aparelho de tosse que ele faz uso, porque a criança que tem um probleminha, tem AME, ela não tosse como a gente, na mesma intensidade de uma criança normal. Então tem que ter esse aparelho de tosse para poder estimular essa secreção sair, né, de dentro do pulmãozinho. E aí tem um outro aparelho que aspira essa secreção que saiu do pulmãozinho. Então tem todo um tratamento, tem toda uma rotina diária. É incansável, por isso mesmo que eu tive que abrir mão do meu emprego na época, porque eu tive que me dedicar 24 horas para o Gabriel. Então, não, como você observa, não é uma rotina fácil, é uma rotina muito árdua. E além de tudo isso, a gente ainda tem que assumir a questão da campanha, né? Que é algo também totalmente exaustivo. Então, essa é a rotina do nosso filho. É a rotina mais simples, depois usar o jeito, mas essa rotina vai acabar, essa rotina cruel vai acabar. Ah, se Deus quiser, logo logo. Como é que vocês conseguiram todo esse acompanhamento médico com o Gabriel? Vocês têm um plano de saúde? É através do dinheiro que vocês arrecadam com as campanhas que vocês fazem nas ruas, com a vaquinha na internet? Como é? Então, no início a gente não sabia como proceder, né? Que tipo de tratamento, que tipo de aparelho que o Gabriel teria que usar. Então, quem nos passou todo o passo a passo foi a neuropediatra, né, na época, e eu, a partir de então, comecei a fazer parte de vários grupos de AME. E muitas mães, são muitas mães, Alan, que passam por isso, muitas mães. E aí muitas mães começaram a me orientar. Ah, você pode ir na neuropediatra, que ela vai orientar. Aí me indicaram fisioterapeutas, me indicaram terapeutas ocupacionais. E aí a gente já sabia mais ou menos a que caminho trilhar. O que o nosso filho precisaria de fato usar. E aí foi quando a gente entraram no plano de saúde do meu marido. Graças a Deus ele tem um plano de saúde, e é pelo plano de saúde que ele consegue ter todo esse acompanhamento, tanto nas terapias como nos aparelhos que ele faz uso. Entendi. Entendeu? Entendi. O único problema realmente é conseguir esse medicamento, né, que custa 12 milhões. E é dele que eu queria falar agora de novo, Zolgensma, não é isso? Zolgensma. Ele é vendido por uma empresa suíça por pouco mais de 2 milhões de dólares. Isso equivale a cerca de 12 milhões de reais. É uma terapia gênica inédita, que pertence ao laboratório Novartis. É isso?
Isso. Ele, só para quem nunca ouviu falar esse remédio, ele é conhecido como o remédio mais caro do mundo. Esse remédio fornece aos pacientes uma cópia sintética de um gene, e esse gene, no corpo das pessoas que têm AME, ele auxilia no desenvolvimento, né, da pessoa, no desenvolvimento motor, e controla essa doença. E o mais importante, o mais interessante é que esse remédio ele é usado uma única vez, né? Ele é uma injeção, ele é aplicado uma única vez para a vida toda, e serve para a vida toda. Exatamente. Agora, o problema é que tem que ser administrado, tem que ser aplicado na criança até antes dos 2 anos de idade, até os 2 anos de idade. Gabriel tem 1 ano e 1 mês, é isso? Isso. 1 ano e 1 mês. Como é correr contra, além de lidar com tudo isso, né, com todas essas necessidades do dia a dia, vocês também têm que sair para fazer campanha na rua. Como é lidar contra o tempo? É desesperador. Não tem outra palavra. Essa é a palavra que mais se encaixa no nosso dia a dia, é o desespero. Então, se dependesse de nós estaríamos na rua todos os dias com o cofrinho em mãos. E quando a gente abre a continha do Gabriel e a gente verifica que não está caindo o valor que a gente gostaria, aí que realmente a aflição bate, né? Ainda mais quando ainda existem algumas resistências, Alan. Infelizmente, tem algumas pessoas que quando a gente aborda na rua com o nosso cofrinho em mãos, com o nosso panfleto em mãos, ainda tem pessoas que não acreditam. Tem pessoas que ignoram, que dizem que é balela, que falam que também tem problema, eu também tenho problema. Entendeu? Então tem pessoas que não acreditam, acham que é farsa. Mas é simples, se não acredita, entra lá no perfil do Gabriel, entra lá no arroba Anne, underline, o underline Gabriel, entendeu? E entra no perfil dele, que lá tem todo o laudo médico, tem todo o diagnóstico, tá tudo falando sobre a vida do Gabriel. Então a gente tem certeza, assim, eu falo de coração para você, Alan. Eu gostaria que tudo isso aqui fosse mentira. Nós gostaríamos que tudo isso aqui fosse uma farsa, fosse balela, mas infelizmente não é. Entendeu? Infelizmente é verdade e a gente não pode perder a esperança, a gente tem que continuar lutando. Lutando porque a gente sabe que a gente vai conseguir, mas a gente precisa do apoio das pessoas. A gente precisa da sensibilização das pessoas, da solidariedade, que elas acreditem na nossa causa, que elas abracem a nossa campanha. Porque sozinho, só eu e meu marido, a gente não vai conseguir. Entendeu? Se Deus nos deu essa missão, a gente tem certeza que a gente vai conseguir cumprir. Entendeu? Ele não deu essa missão pra gente à toa, porque ele quis. Ele apontou o dedinho dele e falou, não, o Gabriel vai ser da Suzane e do Antônio Carlos. Porque ele sabia que a gente ia ser capaz de enfrentar. E é o que nós estamos fazendo. Não é uma cruz leve, não, tá? Porque as pessoas falam que Deus nunca nos dá cruz que a gente não saiba carregar, não possa carregar. Não é uma cruz leve, não. É uma cruz muito pesada. Mas é a vida do nosso filho, né, Alon? Por ele a gente tem que fazer tudo que a gente puder. Tudo. Por ele a gente não vai medir esforços. O que tiver ao nosso alcance. Se a gente tiver que ir de porta em porta pedir dinheiro, porque eu falo para você, é algo constrangedor. Eu queria aproveitar, vocês falaram do Instagram do Gabriel, para mostrar, né, o Instagram do Gabriel para você que ainda não conhece, você que está acompanhando essa live, que quer ajudar essa família, a Suzane, o Antônio, o Gabriel, a conquistar, né, esse medicamento. Enfim, ó, eu estou aqui com o celular, é o _Gabriel. Então, lá tem várias informações, tem a história do Gabriel, os pais postam fotos assim dele todos os dias, das sessões de fisioterapia, né, que ele passa. Lá também tem as informações sobre como você pode fazer a doação, via Pix, lá tem o número das contas, né, vinculadas ao Gabriel. Então, você que quer ajudar o Gabriel, pode entrar lá no Instagram da família e ver, né, os meios para ajudar. E eu queria mostrar também a vaquinha na internet, né, que vocês criaram. Esse site aqui, vaquinha.com.br. Lá você pesquisa por Ame o Gabriel. E aí você pode... lá você
tem todas as orientações sobre como doar, tem também como contribuir, né? Tem as contas, o número das agências, você pode fazer também pelo Pix, como a gente já falou. A vaquinha foi criada com o objetivo de arrecadar os 12 milhões. Né? É muito dinheiro, muita grana. Até hoje, ó, a vaquinha arrecadou um pouco mais de 67 mil reais, é ainda muito pouco para chegar até esse remédio, né? Mas, assim, se você se sensibilizou, se você se sensibiliza com a história do Gabriel, entre lá e faça a sua doação, faça a sua ajuda, porque eu acredito que qualquer ajuda para vocês é muito, não é isso? Com certeza, que seja R$1, que seja R$2. Quando a gente aborda as pessoas no meio da rua, né? E as pessoas só têm uma moedinha ou só tem uma nota de R$2, aí elas falam, mas é tão pouco. Mas o que é pouco para a pessoa é muito para a gente, né? É o que a gente sempre fala. Imagina se 12 milhões de pessoas dessem R$1. A gente conseguiria chegar nesse montante. Então, independente do valor, o que importa é a pessoa fazer de coração, o que importa é a pessoa compartilhar. Eu não posso ajudar financeiramente, mas eu posso compartilhar com meu vizinho. De repente, meu vizinho possa ajudar a família do Gabriel. Eu não posso ajudar financeiramente, mas eu posso doar com o bem para eles ficarem, para eles colocarem no bingo, no bazar, fazer um sorteio. Como a gente tem, graças a Deus, a gente tem conseguido bastante pessoas que chegam e falam, Suzane, Antônio, eu estou fazendo uma rifa. E o valor que eu arrecadar da rifa eu vou depositar na continha do Gabriel. Suzane, eu não posso fazer a rifa, mas eu posso doar um edredom para você, eu posso doar um kit de festa para você. Com esse objeto você consegue fazer uma rifa, um sorteio. Com toda ajuda é sempre bem-vinda, Alan, toda ajuda. Porque um pouquinho para as pessoas é muito, muito para a gente, é muito. Uma vez mesmo, acho que foi no mês passado, a gente saiu do portão da nossa casa e um rapaz nos abordou. Nosso portão, eu nunca tinha ouvido esse rapaz na minha vida. E ele chegou com 3 saquinhos de leite entupidos de moeda. E ele falou, essa aqui é para a continha do Gabriel. Então parece ser pouco, mas não é muito. É muito, assim, de pouquinho em pouquinho que a gente vai chegando. Claro que o nosso desespero é muito grande. É desesperador a gente não saber como que vai ser o futuro do nosso filho. Em pensar que sem esse medicamento, o nosso filho vai passar o resto da vida em cima de uma cama ou em cima de uma cadeira. Mas a gente tem que continuar lutando, tem que continuar sensibilizando as pessoas, porque a nossa corrente do bem só cresce a cada dia que passa, graças a Deus. Graças a Deus, todos os dias as pessoas batem na nossa porta, ligam pra gente, querem nos ajudar, querem nos apoiar. Então tem várias formas das pessoas ajudarem ou fazerem parte do nosso grupo de voluntários também. Tem crescido bastante. Nós temos um grupo de voluntários de 200 e poucas pessoas, 230 aproximadamente, mas ainda não é o suficiente. A gente precisa de mais voluntários engajados, que realmente vistam a camisa da campanha, que participem das nossas ações na rua, porque às vezes a gente vai para a rua com meia dúzia, com 10 voluntários. Mas claro que se nós formos para a rua com 30 voluntários, com 40 voluntários, as chances de a gente arrecadar vai ser muito maior, entendeu? Então a gente também tem busca de voluntários, de seguidores que sigam a página do Gabriel, de patrocinadores, de pessoas que realmente abracem a nossa campanha e queiram realmente vestir a camisa da campanha e falar, não, eu sigo acompanhando o Gabriel, eu quero ajudar, eu quero dar esse apoio. Então, parece ser pouco, mas é muito pra gente. Toda essa ajuda, a gente vai chegar lá. Toda essa ajuda vai chegar onde a gente precisa. Entendi. Eu queria que vocês falassem também um pouco mais sobre essas ações que vocês fazem na rua, né? E lembrar também que no próximo domingo agora, vocês vão fazer uma carreata, é isso? Isso, muito bem lembrada. Domingo, né? Graças a Deus nós conseguimos a autorização. No domingo retrasado nós fizemos uma carreata pela Zona Norte. Foram em torno de 22 carros. Nós até nos surpreendemos, né? Imaginássemos que seriam menos, mas foram 22 carros. Mas graças a Deus foi um sucesso, foi muito bom. E agora, no dia 14 de março, nesse domingo, vai ser a nossa segunda carreata. Agora vai ser pela Orla, Recreio Barra. O ponto de concentração vai ser lá no posto 12, às 8 horas da manhã.
Então a gente conta com a participação de todos e vai ser uma carreata e uma motociata. Isso. Porque nós teremos tanto carros como motocicletas. Então, nós estamos aí, ó, contando com o apoio de toda a comunidade, quem puder participar dessa campanha em prol do Gabriel. É uma forma da gente poder divulgar a nossa campanha, divulgar a nossa história, divulgar a história do nosso pequenininho Gabriel e a gente conseguir tão longo chegar a esse valor, né? Tão caro, mas é a medicação mais eficaz e a medicação que vai transformar a vida do nosso filho. Tá marcado para que horas, Suzane? Tem 8 horas, no ponto de encontro, que vai ser no posto 12, no recreio. Aí o horário de concentração, 8 horas. 8 horas. Né? Todos lá. Aí as pessoas vão colocar adesivo, a gente vai levar camisas, a gente vai levar adesivos, a gente vai levar calendários também, personalizados, né? E aí, quem quiser na hora adquirir os nossos personalizados para colocar no carro, para se vestir também, podem contar, porque a gente vai levar, e aí vai ser de 8, a gente diz concentração de 8 horas, que é o momento que as pessoas vão chegar, vão colocar suas camisas, colocar adesivo no carro, e aí, por outras 9 horas, a gente deve estar partindo já com a nossa carreata, a pleno vapor, se Deus quiser. E você vai, né, Alan? Conto com essa presença. Com certeza. E aproveito e estendo o convite para todo mundo que está assistindo aí a nossa live para ir também, para ajudar o Gabriel. Por uma vida, gente. Por uma vida do nosso bebezinho que tem 1 aninho de vida, que está sofrendo. E vocês colocarem na cabeça de vocês que se fosse filho de vocês, se fosse o neto de vocês, que estivesse passando por isso, O que vocês fariam? O que vocês fariam? Então, assim, é um apelo de uma mãe, de um pai, que sofre todos os dias, entendeu? Com essa angústia, com esse desespero. Mas a gente sabe que com vocês nós conseguiremos. Sozinhos, não. Primeiramente Deus, sempre, né? Primeiramente Deus. Esse que nos dá força todos os dias para a gente continuar lutando. E segundo, E a gente vai conseguir sim. Sim, a gente acredita. Tem muita gente envolvida, tem muita gente abraçando aí a nossa causa. E a gente acredita que a gente vai conseguir. O Gabriel, ele usa hoje um outro medicamento. É isso que ele é usado também no tratamento da AME e que também é muito caro. Não chega aos 12 milhões desse outro medicamento que é importado aí da Suíça, mas também é muito caro, né? Eu anotei aqui, é o Spinraza, não é isso? Spinraza. Uns falam Esperança, outros falam Espirraza. Eu falo Espirraza. Spinraza, né? Ele, ao contrário do Zolgensma, o Spinraza ele está disponível no SUS. Né? Agora, também ele difere do Zolgensma, porque o Spinraza ele tem que ser usado para a vida toda. Ou seja, ele tem uma aplicação inicial no primeiro mês de 4 doses e depois ele é aplicado a cada 4 meses, mas aí tem que ser para a vida toda, né? A dose do Spinraza, ela custa em torno aí, eu estava fazendo a pesquisa, de 300, 400 mil reais. Isso, exatamente. Vocês conseguiram esse remédio pelo SUS ou foi pelo plano? Foi pelo plano também. No início nós demos entrada pelo SUS, né? Demos entrada pelos dois, tanto pelo SUS, pela Rinfarmes, que é a farmácia que vende medicamentos de alto custo, e pelo plano de saúde. Sendo que pelo SUS é muito burocrático. Então, é muita burocracia, muita documentação. Então, o processo que foi mais rápido foi pelo plano de saúde. A gente descobriu a doença do Gabriel no dia 27 de outubro, que foi quando a gente recebeu o diagnóstico do Gabriel. E no dia 27 de novembro, ele já estava recebendo a primeira dose do Spinraza. Então, pelo plano de saúde, foi um processo mais rápido. E ele já tomou as 4 doses, né? Porque, no caso, toma a primeira dose, depois de 14 dias, toma a segunda dose, depois de 28 dias, a terceira dose e 30 dias, a 4ª dose. Então, ele já tomou as 4 doses. E a partir daí, a cada 4 meses, uma dose. A próxima dose vai ser agora em maio. No caso, vai ser a 5ª dose do Spinraza. Sendo que o Spinraza, ele é para a vida toda, como você mesmo falou.
tem, só vai ajudar a produzir mais, né? E o Zolgensma, que de fato vai produzir a proteína que o Gabriel precisa, que se você olhar no laudo médico do Gabriel, no laudo onde tem diagnóstico como positivo para homem, a proteína SMN1 está zerada, que é a proteína que você tem, eu e meu marido temos, que é a proteína dos músculos. O do Gabriel está zerado, ele não tem essa proteína. E a única medicação que produz essa proteína, a única, Alain, é a única, que produz essa proteína que hoje meu filho não tem, está zerada, está deletada, é o Zolgensma. Por isso que muitas famílias iniciam com espinraza, porque essa medicação, ela meio que estabiliza a doença, ela retarda a doença, ela não deixa a doença evoluir com tanta velocidade. Então, as famílias iniciam de imediato com essa medicação, que é uma forma de evitar que a doença se evolua, né, de forma tão rápida. E mais logo elas correm direto para o Zolgensma, porque o Zolgensma de fato produz a proteína que a criança tanto precisa. Entendeu? Por isso. Um ponto interessante ser abordado também, é que ao longo do tempo o custo do espinraza ele vai ficar mais caro do que o Zolgensma. Se você colocar e fizer um tratamento a vida toda com espinraza, ele vai superar o valor dos 12 milhões do Zolgensma, entendeu? Exatamente. Com espinraza você fica refém, né, para a vida toda de um medicamento. E se você colocar na ponta do lápis, o espinraza vai sair muito mais caro do que os Zolgensma. Não dá eficácia que o Zolgensma traz. Exatamente. Isso é bom a gente frisar também justamente com o que minha esposa colocou, né? O SMN1, que é a proteína que veio deletada, ela não é corrigida com espinraza, somente com Zolgensma. Entendi. E a gente já falou aqui das campanhas que vocês fazem na rua, a gente já falou aqui da vaquinha que vocês têm na internet, e uma outra forma que vocês estão buscando aí para chegar a esse medicamento com esse valor astronômico é através da justiça, né? Vocês ingressaram com uma ação na justiça. Primeiro começou com ação aqui no Rio, depois vocês foram com a ação lá para Brasília. E essa ação busca que a União disponibilize esse medicamento, como outras crianças que também têm esse problema, como as famílias de outras crianças que têm esse problema também fazem, né? Entram na justiça para conseguir esse remédio. Eu queria vocês falassem como foi, como é que vocês tiveram essa decisão de entrar na justiça para conseguir esse medicamento e em que pé está essa decisão? A gente sabe que arrecadar 12 milhões é uma coisa muito difícil, né? Então a gente não poderia apenas ficar presos à arrecadação para poder juntar os 12 milhões. Então como a gente tem também essa opção de tentar chegar ao Zolgensma através da ação, a gente fez ação, né, contra a União, até porque é um direito do Gabriel ser tratado, um direito de todo mundo, né, de todos nós. A gente não está pedindo nada porque a gente não tem o nosso direito. Mas é um processo muito lento, né, a gente tem muita preocupação de não chegar no tempo que a gente precisa, né, o processo ele ficou preso durante um mês, apenas só para chegar a uma intimação do Matjus, que é um órgão, um grupo de peritos para passar uma informação para a juíza poder seguir com o processo. Então a gente não pode, hipótese nenhuma, ficar agarrado achando que isso vai ser a solução do Gabriel. A gente sabe que, infelizmente, os processos tendem a demorar